Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, estudando bastante, aproveitando o teu tempo aí, colocando tuas aulas em dia, teus exercícios em dias, aprofundando o seu conhecimento, que tenha certeza absoluta. Lá na frente isso vai fazer uma diferença e uma diferença muito significativa para você, certo? Então o que nós temos aí? Sou o professor Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do Site Digital. E hoje nós vamos falar a respeito de regionalização brasileira. Você sabe muito bem o que é essa regionalização. É quando você divide uma determinada parcela do território segundo alguns critérios. Como a nossa preocupação principal hoje aqui é, sem sombra de dúvidas, entender um pouco a respeito da regionalização brasileira, né? Então, nós sabemos também que o IBGE aí ele cria, ele gera, ele até assessora o Estado, que é a função dele, em diferentes momentos, criando diferentes formas dessa regionalização. Tranquilo? Então tá bom. Então nós sabemos que ele acompanha essa ideia, que ele trata de estar dando um suporte, uma assessoria para o governo, e que existem aí diversas formas de classificação a partir da metodologia do IBGE. Tá? Mas, por outro lado, nós temos também a presença de diferentes formas de classificação desse território brasileiro, que daí, por exemplo, não é uma coisa oficial. Mas essas diferentes formas dessa classificação, dessa regionalização, melhor dizendo, ela sem sombra de dúvidas também nos auxilia, e nos auxilia muito para compreender as diferentes realidades. Então é isso que nós vamos nos preocupar um pouco no nosso encontro de hoje, meu querido aluno, minha querida aluna, né? Outras formas de regionalização do espaço brasileiro, não aquelas oficiais, aquelas do IBGE, certo? Então olha lá, primeira que nós temos aqui. Então, foi uma classificação que ela surgiu lá na década de 1970 e ela é muito utilizada até os dias de hoje, né? Que nós tratamos de dividir o Brasil em 3 grandes regiões, aí, ou complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Essa classificação é de um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger e ele criou isso aqui, né? Então, o Brasil em 3 grandes regiões. Região que é conhecida como a região amazônica, em verde aqui. Além disso, nós temos também a presença da região nordeste, que aparece em rosa. E, por fim, o centro-sul brasileiro. Não vou ficar aí citando todos os estados que compõem cada uma dessas regiões, porque acaba acontecendo que fica muito chato, né? Só você bater o olho aí, você está vendo onde é o teu estado e como é que funciona isso. Isso aqui não tem problema. Nós temos que entender, e você sabe que regionalização parte de critério. Então, quais foram os critérios adotados por Pedro Pinchas Geiger para criar essa regionalização aí? Ele também tem interesse em muitos aspectos naturais. Mas sem sombra de dúvidas aí, a história, né, foi aquele aspecto que mais chamou a atenção na hora de fazer essa criação. Não que ele despreze essa questão relacionada com os aspectos naturais, mas não é aí o grande fator, é mais a questão histórica, né? Então ele vai dizer ao longo da sua obra, por exemplo, que a região amazônica, né, ele tem uma altura lá que ele diz assim, ó, ela, muitas vezes ela deve ser vista como a região de fronteira do capital, né? Daí ele vai fazer uma análise a respeito de toda essa região amazônica, né? Então, como nós sabemos, predomina a presença da floresta amazônica, que é uma floresta equatorial úmida e assim vai, mas por outro lado acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que ele chama isso de fronteira do capital. As grandes iniciativas que nós tivemos na Amazônia, os grandes empreendimentos que nós tivemos na Amazônia,
muitas vezes trouxeram muito mais prejuízos do que lucros para a região, né? Então você vai pegar, por exemplo, os grandes projetos minerais. O impacto ambiental disso foi gigantesco. Ah, mas até hoje nós temos retornos. Isso sim é verdade, né? Você pega, por exemplo, grande projeto Carajás. Até hoje nós exploramos a Serra dos Carajás, mas os impactos foram grandes na região. A criação, por exemplo, ou a tentativa da construção de uma transamazônica não funcionou. Até hoje, basicamente, a estrada aí, ela não conseguiu cumprir o que era seu projeto. Você tem lá, no estado do Amazonas, a criação da Zona Franca de Manaus. A ideia de se desenvolver a região em plena floresta equatorial, você criar uma gigantesca cidade, um gigantesco parque industrial, funcionou, mas também traz dificuldade. Trouxe impactos ambientais, como ao norte foi necessário construir uma usina hidrelétrica, usina de Balbina, alagou a floresta, trouxe um impacto muito grande. Dizer que isso levou um desenvolvimento, também aí a gente acaba pensando o quê? O que nós tivemos foi uma grande migração de toda a região para Manaus, que se transformou em uma cidade gigantesca e principalmente a sua periferia, uma periferia muito carente. Então, ele vai sempre chamando a nossa atenção nesse sentido, né? Que existem dificuldades ali, todos esses projetos, geralmente, eles são projetos de retorno duvidoso. É claro que se nós formos pensar hoje uma realidade da Amazônia, não seria assim. Que a gente sabe que hoje existem uma quantidade significativa de atividades e de projetos que funcionam muito bem, né? O extrativismo sustentável, o ecoturismo, a pesquisa científica, né? A própria forma de exploração da floresta, ela mudou de perspectiva. Então, com isso, a gente acaba percebendo que é uma coisa muito legal. Da segunda região para ele, que é a região nordeste do Brasil. Como é que ele se refere a essa região nordeste? Ele vai afirmar justamente que essa região nordeste, ela é conhecida aí como a região das perdas. Por que seria essa região das perdas? Porque historicamente nós sabemos, o Brasil começou por aqui, onde nós acabamos encontrando que ali foi o primeiro desenvolvimento da economia, foi ali que chegou o colonizador europeu, ali já foi o centro político brasileiro. Mas com o passar do tempo isso sofreu uma crise muito grande, principalmente com a crise da economia da cana-de-açúcar. O português descobriu que era muito mais fácil produzir mais perto da casa dele e nós tivemos uma grande recessão econômica, uma crise econômica no Nordeste. O que aconteceu com esse Nordeste a partir daí? Então ele sofreu um forte processo de emigração. Então muitos entraram na região norte, você lembra todo aquele período na nossa economia, a busca pelas chamadas drogas da Amazônia. Mais tarde nós acabamos encontrando a presença do que também, né? Da própria economia da borracha. Parte significativa desses nordestinos, eles foram até o sudeste brasileiro, as Minas Gerais, busca do ouro. Mais tarde a industrialização, principalmente do estado de São Paulo. Então tratou de fazer o quê? Tratou de ser uma região aí de repulsão populacional muito grande e com isso nós tivemos que houve uma significativa diminuição da atividade econômica. Logicamente essa população empobreceu e hoje nós sabemos que como nós vamos analisar alguns índices sociais a respeito do Nordeste, eles são índices sociais que apresentam essa realidade muito grande, tá? Mas existem alternativas. O Nordeste é uma região brasileira que ela acaba apresentando aí, por assim dizer, uma carência de investimentos. Uma visão um pouco mais investidora, a longo prazo, com projetos no Nordeste, ela tem um potencial e um potencial econômico muito grande, né? E daí o chamado Pedro Pinchas Geiger, ele ainda vai pegar toda essa região mais ao sul do Brasil aqui, que ele vai chamar de região Centro-Sul, né? Essa região Centro-Sul ele vai denominá-la de Araricoara.
O que seria a área core? O coração do Brasil. Ele chama atenção que devido a um processo de colonização, mais tarde foi ali que se desenvolveu primeiramente a indústria no país. Então nós acabamos sendo aqui que se desenvolveu, por assim dizer, a melhor região com infraestrutura no Brasil. Aqui está a melhor agricultura, aqui estão as grandes cidades, a melhor qualidade de vida, a indústria se destaca e os serviços e assim por diante. O que merece ainda ser chamado a atenção dentro dessa regionalização é que, diferentemente do que acontece com o IBGE, ela não leva em consideração exatamente a fronteira, as divisas internas do país, né? Então, aí as divisas de Estado. Então, é um ponto muito positivo aqui. E agora, para encerrar nossa conversa de hoje, existe aquela que é considerada, por assim dizer, a regionalização mais recente e moderna do Brasil, né? Então, essa regionalização, como você pode perceber no nosso mapa, ela foi criada por Milton Santos e Maria Laura Silveira, né? Então, o que nós encontramos? Esses dois importantes geógrafos, o Milton Santos aí foi o maior geógrafo da história do Brasil, eles vão criar no Brasil 4 regiões, né? Primeiro nós encontramos a Amazônia e o Nordeste, tá? E daí eles vão dizer que existe aqui também uma região centro-oeste, mas destacam essa região que vem sendo formada por Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que eles trazem uma nova denominação, que ela é chamada de região concentrada. O que significa isso? O critério, mais uma vez você falando de critério, exatamente. O critério utilizado para a regionalização por esses dois grandes geógrafos é um elemento chamado de espaço informacional, técnico, científico e informacional. Então nós sabemos muito bem que nesse estágio de desenvolvimento do nosso planeta, nós passamos por um desenvolvimento também muito grande das tecnologias. E a presença dessas tecnologias, a presença de um aparato tecnológico, de uma infraestrutura tecnológica, hoje ela acaba sendo essencial para o desenvolvimento econômico e, como consequência, também o desenvolvimento social e uma oferta de uma melhor qualidade de vida para a população. Então, o que é que esses dois geógrafos vão chamar a nossa atenção? Esses dois geógrafos vão chamar a nossa atenção para isso, que nós acabamos encontrando que aqui é aonde o Brasil está, digamos assim, mais preparado para o futuro. Por quê? Porque é aqui que nós encontramos as grandes universidades brasileiras, centro de pesquisa. A indústria e a produção de tecnologia, ela acontece também em grande quantidade. A infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico, a produção de energia, as telecomunicações, os sistemas viários, merece um destaque muito grande aí, nessa que é conhecida como a nossa região concentrada. E daí as demais regiões, né? Não que elas não tenham sua importância, mas o que é o grande critério aí, que é essa questão do espaço técnico, científico e informacional, não percebem esses dois geógrafos a existência do quê? A existência muito desenvolvida disso. Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, o grande centro-oeste brasileiro. O que acontece com esse nosso grande centro-oeste brasileiro? Também é uma economia que vem crescendo e crescendo significativamente, né? Mas ainda existe, né? Talvez com exceção do Distrito Federal e uma parte de Goiás, ainda uma relação muito forte de toda essa região com quem? Com a questão do agronegócio. Como nós pegamos aqui o nosso Nordeste, ele ainda vai chamar a atenção de todas essas paisagens. Peço desculpa para você, né? A existência de uma região sertaneja que traz um povo muito sofrido, uma miséria muito grande. E por fim o Amazonas, que é a região que nós encontramos
de grande floresta. Então, basicamente essas são as diferentes formas que nós encontramos aí de regionalizar o nosso país. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.